Olá, aqui é o Thiago da Tribo Cripto. Se você não conhece, tribucripto.com. Esse é o primeiro vídeo da Tribo Cripto e eu estou tentando montar aí uma comunidade de pessoas interessadas em conversar sobre criptomoedas de forma séria, sem esse monte de pirâmide que está inundando a internet nesses tempos. Então, se você tem interesse, vai lá no Tribo Cripto. E essa é a primeira apresentação em que eu vou falar sobre a carteira de Bitcoin e também a carteira de outras criptomoedas, qualquer uma que funciona em cima de um blockchain. E por que as tuas moedas, na verdade, não estão lá dentro da carteira? Aonde que estão as suas moedas? E é isso que eu vou explicar tecnicamente nesta apresentação. Obviamente não vai dar para se aprofundar no nível de desenvolvimento, eu sou programador, a gente não vai chegar nesse nível, então eu fiz uma apresentação aqui usando alguns exemplos um pouco mais lúdicos para tentar explicar de forma um pouco mais simples para você que está chegando agora nesse mundo de criptomoeda, como é que as carteiras de Bitcoin funcionam e por que as tuas moedas não estão lá dentro. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que são efetivamente carteiras. Eu não gosto particularmente desse nome carteira, eu já vou explicar o porquê. Quando a gente fala carteira, a primeira coisa que a gente faz é associar com algo que a gente já conhece. E provavelmente você pensou em algo deste gênero aqui. Tá? Você provavelmente deve ter uma carteira dessa. E aonde está o dinheiro dentro de uma carteira? Está efetivamente dentro da carteira. Tá? Aí está meio esparramado, mas na verdade, quando a gente pensa em carteira, a gente pensa que o dinheiro está lá dentro. E é por isso que eu não gosto dessa definição, porque quando se trata de criptomoedas e blockchain, as suas moedas não estão na carteira. Tá? O que são carteiras de Bitcoin? A gente geralmente associa com os programas. A gente baixa lá um programa para o nosso telefone, que ele fala que é a carteira. A gente pode instalar no computador. Esse aqui é o cliente oficial do Bitcoin, que é terrível, né, a interface, mas é o que tem para hoje. E a gente acaba fazendo associação. Então, se no mundo real as moedas estão dentro da carteira, logo aqui as moedas estão dentro do nosso aplicativo. E isso não é verdade. As suas moedas não estão dentro do aplicativo, todas as suas moedas estão na blockchain. Se você não sabe o que é blockchain, vai ter aí alguns outros vídeos e outros artigos lá na tribucripto.com explicando exatamente o que é. Mas de forma bem resumida, é uma rede de computadores que mantém aí um registro público de transações que acontecem aí na rede de Bitcoin, ou da rede Ethereum, ou de qualquer outra criptomoeda. E são todos esses computadores juntos, os membros desta blockchain, que fornecem, que provém esse registro público de transferências. E as suas moedas, se você tem uma carteira de Bitcoin, elas não estão na carteira, elas estão todas dentro da blockchain, ou do blockchain, não sei como é que você chama, eu chamo de a blockchain. Então elas estão todas lá, nunca saíram de lá e nunca vão sair de lá. Sempre vão continuar dentro da blockchain. E isso que é muito controverso para quem está começando, porque você pensa, poxa, se as moedas são minhas, como é que elas estão no computador de outras pessoas? E é isso que a gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre criptografia. Você já deve saber que criptomoedas funcionam em cima de criptografia, mas talvez você não entenda exatamente o que é criptografia. E não vai dar para a gente explicar aqui nos mínimos detalhes, demoraria anos para explicar o que é criptografia e eu também não sou um expert em criptografia, mas eu sei o essencial para poder passar para você e mostrar como é que é usada a criptografia na blockchain e por que ela garante que as suas moedas sejam suas, mesmo que ela esteja aí em computador de outras pessoas. Então a gente vai aqui estudar simplesmente dois conceitos de criptografia, que são as chaves simétricas e as chaves assimétricas. Lá do dicionário, o que é criptografia então? Substantivo feminino, conjunto de princípios e técnicas empregados para cifrar a escrita, torná-la ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas, criptologia. Beleza, essa é uma definição que basicamente não serve para nada, porque ela usa um monte de palavra aí que a gente talvez não saiba o que significa. Então vamos do jeito mais simples. Você quer... Vamos supor que você aí é a Maria e você vai mandar uma carta para o João. Legal. O que você faz? Você escreve a carta e manda lá no correio e o João vai ler. Tá? Essa carta está escrita aí em português do Brasil e você está mandando dentro dessa carta aí alguma coisa de valor. Vamos supor que você está mandando aí uma informação muito importante que ninguém mais pode saber a não ser o João.
Você vai mandar pelo correio. O que pode acontecer no meio do caminho? Tem um carteiro lá no meio do caminho que ele pode abrir essa carta e ele pode ler o que está lá dentro, certo? Então, como é que resolveria essa situação? Como é que a Maria poderia resolver essa situação? Primeiro conceito da chave simétrica. Você pode simplesmente usar uma chave para poder cifrar essa carta, de forma que se alguém no meio do caminho ele tentar ler essa carta, não vai conseguir. Se alguém abrir essa carta no meio do caminho, somente quem tem a mesma chave vai conseguir decifrar a carta. Tá? É exatamente assim que funciona a chave simétrica. Por que é simétrica? É porque a mesma chave que cifra é a mesma chave que decifra. Ou, em outros termos, a chave que encripta é a mesma chave que desencripta. Desta forma, a Maria poderia simplesmente escrever a carta cifrada, usando uma chave, que no caso lá da nossa definição é a tal da convenção, e se o João lá do outro lado tiver a mesma chave, ele vai conseguir decifrar esta carta. E se o carteiro no meio do caminho abrir a carta, ou alguém abrir essa carta, não vai conseguir entender bolhufas, porque a carta vai estar cifrada, vai estar encriptada. Isso aqui é o que o carteiro ia ver se ele abrisse a carta. Tá? Isso aqui é como se tivesse a carta cifrada. Não parece português do Brasil isso aqui. Isso aqui é simplesmente, ao olho do ser humano, é lixo. Você não consegue entender qual que é o padrão para poder interpretar isso aqui. Exatamente porque a carta foi cifrada utilizando uma chave e só quem tiver a mesma chave do outro lado vai conseguir transformar isso aqui no texto original. Legal. Agora a gente aprendeu o que é chave simétrica, vamos entender o que é chaves assimétricas, que é efetivamente o que é usado aqui nas criptomoedas. Então, a chave assimétrica é basicamente a fórmula matemática do par perfeito. Tá? Assim, no mundo real, as pessoas não conseguiram entender qual que é a fórmula do par perfeito, a matemática já conseguiu resolver esse problema. A chave assimétrica é a fórmula do par perfeito, e eu vou explicar o porquê agora. Lembra daquele nosso exemplo? A Maria, ela pegava a carta dela, cifrava a carta usando uma chave e, chegando do outro lado, João tinha que ter exatamente a mesma chave para poder decifrar a carta. No caso da chave assimétrica, as duas chaves são diferentes, mas elas formam um par. Esta chave da esquerda, qualquer texto, qualquer coisa que for cifrado utilizando esta chave, só vai conseguir ser decifrada utilizando aquela chave da direita, a verde. Portanto, este é um par perfeito. E o oposto também é verdadeiro. Se você cifrar uma carta utilizando a chave verde, só vai conseguir ser decifrado por quem tiver a chave amarela. Essas chaves em criptografia, elas têm nomes. Tá? Então a gente chama essas chaves de chave pública e chave privada. Ou seja, João tem uma chave pública e tem uma chave privada. Então o que ele faz? A chave pública é para ser pública, tá? É para você poder enviar para as outras pessoas, não é segredo para ninguém. E a chave privada é aquela que você guarda as 7 chaves, é só tua, ninguém pode descobrir. Maria, quando vai enviar uma carta para João, o que ela faz? Ela pega e cifra a carta que ela quer com a chave pública do João. Ou seja, somente o detentor da chave privada de João vai conseguir decriptar, decifrar aquela carta. E o oposto é verdadeiro. Se João escrever uma carta e cifrar essa carta com a chave privada dele, qualquer pessoa que detém a chave pública de João vai saber que foi João que escreveu aquela carta. É impossível outra pessoa ter escrito aquela carta se aquela carta está assinada com a chave privada de João, desde que essa chave privada não esteja comprometida. Por isso que ela tem que estar guardada 7 chaves e nunca ninguém pode pegar essa chave privada. E daí você talvez pense, como é que é possível duas chaves diferentes serem tão perfeitas assim a ponto de somente aquela chave conseguir encriptar e outra chave conseguir desencriptar, ou uma chave assinar e a outra chave conseguir verificar se aquilo foi realmente assinado pela pessoa que está enviando. Isto é mágico? Não, na verdade isto é matemático. Isto é feito através de algoritmos e de matemática, ou melhor, de algoritmos matemáticos. Então, não dá para explicar a fundo como que isso funciona, você teria que gastar alguns anos da sua vida estudando criptografia, algoritmos e matemática para entender como é que esse processo funciona, mas
ela já funciona há muito tempo, tá? A gente que é da área de informática, que já é programador, já conhece esses conceitos há muitos anos. A gente usa isso para poder identificar a gente na rede. Quando você entra em algum site e aparece aquele cadeadinho lá em cima, está sendo usado aí criptografia para poder garantir que o que está sendo enviado pela rede está criptografado, que ninguém a não ser o detentor da outra chave do outro lado consiga decifrar. É assim que as coisas funcionam na internet e é assim que Satoshi Nakamoto resolveu usar esses conceitos para desenvolver o blockchain e as criptomoedas. Então, o que isso tem a ver com carteiras e criptomoedas? Tem tudo a ver. A principal função dos aplicativos de carteira é então gerenciar o par de chaves, tá? É criar o par de chaves e gerenciar esse par de chaves para você. Portanto, o aplicativo, como eu falei, ele não detém as suas moedas. O que o aplicativo faz para você é que ele gerencia o seu par de chaves, a chave pública e a chave privada. E aqui é um exemplo, então, de o que é uma chave pública e uma chave privada. Tá? Então, a chave privada, esse é um exemplo real. Peguei lá de um site que depois eu vou mostrar para você. Esta aqui de cima é uma chave privada, tá? E o par perfeito dessa chave privada é exatamente essa chave pública aqui embaixo. Tá? Você vê que as chaves elas são uma sequência aí de letras e números, tá? Uma sequência grande de letras e números. E talvez você olhe para essa chave pública, se você já conhece um pouco de Bitcoin, você olhe para essa chave e fale assim, nossa, essa chave é parecida com algo que eu já conheço. Sim, essa chave pública, na verdade, é o que as pessoas chamam de carteira Bitcoin. É o seu endereço público na rede, na blockchain. Ou seja, qualquer coisa que for encriptada usando a chave privada, só conseguirá ser decriptada usando, ou desencriptada, usando a chave pública, e vice-versa. Então, até que o seu endereço público, que é essa carteira, que chamam popularmente de carteira, ela receba algum Bitcoin de alguma outra carteira, é como se a tua carteira ainda não existisse na blockchain. Tá? Ela vai passar a existir a partir do momento que alguém enviar algum Bitcoin para ela. Então, esse é o endereço que você geralmente manda para as pessoas falando assim, deposita para mim aí um Bitcoin. É a sua chave pública. E a partir do momento que você receber moedas que alguém mandar para esse endereço público, que na verdade é a sua carteira, é o que chamam popularmente de carteira, isto vai estar registrado na blockchain, ok? Então lembre-se, o seu endereço público, que chamam de carteira, na verdade é a sua chave pública. E como é que faz então para enviar bitcoins da sua carteira para alguma outra carteira? Como é que faz isso? Como é que a blockchain sabe, ou os membros da blockchain sabem, que sou eu mesmo enviando os meus bitcoins para outra pessoa e que não é uma outra pessoa tentando tirar os fundos da minha carteira? Como é que isso acontece? O aplicativo de carteira, aquele que você instalou, ele vai criar uma transação e ele vai assinar com a chave privada tua e vai enviar para a blockchain essa transação. Então, como é que funciona isso? Imagina que é uma carta, tá? Essa transação é como se fosse uma cartinha que você está escrevendo para a blockchain. Então você vai falar de forma lúdica, obviamente. Prezados membros da blockchain, eu, portador da carteira de endereço público X, que é aquele endereço lá, autorizo transferência na quantia de 0.001 Satoshi, né, dos meus bitcoins, para a carteira de endereço público Y, que é um outro endereço que eu peguei. Tá? Agradeço a atenção. Ponto. O que ele vai fazer? Ele vai assinar este pedido, esta transação, com a própria chave privada. De forma que quando isso aí chegar lá embaixo na blockchain, os computadores eles vão validar. E como é que eles validam? Você assinou com a chave privada. Portanto, só o portador da chave privada daquela carteira pública, daquele endereço público, que ele é capaz de assinar essa transação e que seja válida. Quando chegar lá na blockchain, os mineradores lá, os membros da blockchain, eles vão olhar para essa transação e vão falar, opa, tem alguém querendo mexer nos fundos da carteira lá, 1EWCZ4, etc. Só que eles sabem que essa transação ela é verdadeira porque ela foi assinada com a chave privada. A sua chave privada ela nunca sai do seu computador.
ela não vai de forma alguma para a internet. O que vai acontecer é que essa chave privada vai assinar o seu pedido, a sua transação, e quando chegar na blockchain, pelo fato de ele ser um par perfeito, das chaves serem pares perfeitos, a blockchain consegue validar que quem escreveu aquela mensagem realmente foi o portador da chave privada, que corresponde ao endereço público que está tentando movimentar, que está tentando fazer a movimentação de fundos. Portanto, é desta forma que funciona. E só uma pessoa que vai validar, isso seria meio complicado. Não, vai acontecer várias validações na blockchain até um certo ponto, é por isso que as transações da blockchain não são instantâneas, então vai acontecer aí uma série de verificações, vários membros da blockchain vão chegar num consenso e falar, opa, essa transação realmente é verdadeira, foi assinada pelo detentor daquela carteira, então a gente pode efetivar a transação. E assim, por ser uma rede, a transação ela é espalhada para os demais membros da blockchain. Desta forma, você conseguiu movimentar os fundos da sua carteira lá, do seu endereço público, para um outro endereço público, assinando uma transação utilizando a sua chave privada. Então é isso que vai acontecer. Os membros da blockchain eles vão confirmar a transação, e se você realmente for o dono, se você tiver permissão para movimentar os fundos do seu endereço público para outro, isto vai acontecer. Tá? E uma coisa que é importante, não tem mais volta. Então não existe mecanismo para você pegar de volta os seus fundos. Tá? Uma vez que foi transferido e não tem mais volta. Então uma nota importante é que, você já deve saber, a blockchain é pública. Tá? Então todas as transações que são feitas, elas são públicas, e isso significa o quê? Que qualquer pessoa pode ver o quanto que você tem dentro do seu endereço, quanto que você tem de saldo, tá? Do seu endereço público. Você pode pensar que o teu endereço público, na verdade, é como se ele fosse um cofre transparente, tá? um cofrinho, e que qualquer pessoa pode ir lá e colocar dinheiro nele. Tá? Se souber o endereço do teu cofre, ela pode ir lá e depositar dinheiro. Só que a única pessoa que pode abrir esse cofre, ou em outros termos, criar transações de saída, de tirar fundos desse cofre e colocar em outro, é quem detém a chave privada do endereço público desse tipo de cofre. Então, se você errar o endereço de destino na hora de fazer uma transação, na hora de você escrever a tua transação lá, o que vai acontecer é que a transação vai ser feita. Só que tem um problema, os bitcoins eles vão ficar presos no endereço público errado, no endereço público que você digitou errado. Então, até que alguém, uma pessoa, descubra a chave privada que forma o par perfeito daquele endereço público que você mandou os bitcoins, esses bitcoins vão ficar lá presos para sempre. Só que tem um certo problema em descobrir uma chave privada. Matematicamente é improvável, para não dizer que é praticamente impossível, porque o número de endereços, se você for fazer aí um cálculo aproximado do número de endereços que é possível se fazer, faz uma análise combinatória e você vai chegar à conclusão que é esse número gigantesco, é 2 elevado a 160. Então é praticamente impossível você descobrir um endereço privado. Então, dica, guarde bem a tua chave privada e faça backups, porque se você perder, você não é mais o dono daquele endereço público, tá? Você não consegue mais movimentar e os bitcoins vão ficar lá presos na blockchain eternamente, tá? Vai ficar lá até que alguém descubra, ou como é muito difícil de descobrir, vai ficar lá eternamente. E uma curiosidade, é que você tem acesso a todas as chaves públicas e privadas. Se você quiser, como curiosidade, você entra lá nesses sites aqui, todas as chaves privadas e públicas da blockchain do Bitcoin tá nesse directory.io, e da Ethereum ele tá no ethersecret.com. E daí você fala assim, nossa, mas não é um problema de segurança? Não, não é da própria natureza da blockchain esse tipo de coisa. Você pode gerar os endereços que você quiser, a infinidade de endereços que você quiser, que vai ser muito difícil de você encontrar um endereço que alguém já está usando, tá? Por causa daquela quantidade de endereços existentes. Então é muito, muito, muito difícil de você, na sorte, encontrar algum endereço. Vai lá, se você tem dúvida, entra aí no ethersecret.com, por exemplo, coloca lá e veja que tem até um botão de random para você ficar chutando e tentando acessar uma página que tenha uma chave privada e pública com algum fundo lá dentro. Ou seja, se você
estiver navegando lá pelo etherSecret.com e você encontrar alguma carteira que tenha fundos, você já tem a chave privada dela. Então você poderia facilmente transferir esses fundos para outra carteira. Mas é muito, muito, muito difícil de você encontrar algum endereço que já exista lá e que tenha fundos. Então essa foi a primeira apresentação aqui da Tribo Cripto, mostrando como é que funciona de forma simplificada aí, o processo de criptografia e como que as carteiras, como que a blockchain foi estruturada em cima desse conceito de chaves públicas e chaves privadas. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido como é que é possível que o seu dinheiro esteja em outros computadores, mas na verdade eles ainda pertencem a você. E a dica de ouro aqui dessa apresentação é: guarde muito bem a sua chave privada, nunca deixe que ninguém veja a sua chave privada, beleza? Um abraço, visite tribucrypto.com, faça parte da comunidade, bote as suas perguntas lá, todo mundo é muito bem-vindo desde que siga as regras da comunidade, ok? Um abraço e até mais.